continuar a nossa gravação aí, gente. Então, o que ficou faltando falar para vocês seria justamente a parte de calcular a parte do todo envolvendo frações e o outro tópico que seria justamente o oposto, né? Calcular o todo a partir de uma fração. Então, essa primeira parte, como eu coloquei como exemplo, 1/4 do número 32, né? Poderia ser qualquer fração em qualquer número. Aí, essa preposição de, lá na gramática, a gente vai trocar ela aqui na matemática pelo sinal de vezes, pela multiplicação. E aí a gente vai fazer aqui, ó, 1/4 de 32, vezes 32. Por que eu coloquei esse número 1 aqui embaixo do 32? É justamente pelo motivo de que qualquer número inteiro, seja ele positivo ou negativo, eu posso automaticamente colocar esse número aqui, 1. Se ele for positivo, né? Ou menos 1 aqui embaixo, se ele for negativo. E na multiplicação, como agora eu tenho duas frações se multiplicando, é só lembrar da regrinha. Eu multiplico mais uma vez numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai acabar ficando, hoje é o dia que os canetões acabaram tudo caindo, né? 1 vezes 32, isso aqui vai dar 32, e 4 vezes 1 dá 4. E agora, você pode acabar ou deixando a resposta assim, 32/4, ou se, no caso, como aqui vai ter como, se tiver como dividir, você divide normalmente. Então, 32 dividido por 4, isso aqui vai dar 8 como resposta. Tá certo? Outra forma de entender, eu vou pegar aqui, ó, um quadrado e dividir ele em 4 partes. Por que novamente em 4 partes? Porque lá na minha fração original 1/4, o número que vai dizer para você em quantas partes eu vou dividir vai ser o número de baixo, vai ser o meu denominador. O meu todo, o meu total, o meu quadradinho inteiro aqui, é ele que vai equivaler ao meu número 32. E aí, como eu falei, ó, como a minha fração é 1/4, eu vou acabar destacando apenas uma parte dele. Certo? Então, automaticamente, o que a gente tem? Para eu saber quanto esse pedacinho vale dentro dos 32, é eu acabar justamente fazendo o quê? Ó? 32 dividido por 4. Ou seja, uma unidade dessa, ou essa, ou essa, ou essa daqui de cima, acaba valendo 8. A mesma resposta da outra parte. Tudo bem? Então, se você não entender por essa forma, tá aqui a segunda parte explicada, que aí eu acho que você consegue visualizar. Aqui na segunda parte, eu quero que você entenda que toda a unidade grande se refere ao meu todo, ao meu total. E uma parte dessa que eu dividi se refere à minha fração original. Podia ser qualquer fração, podia ser qualquer número inteiro, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês a última parte desse tópico, a última parte, digamos assim, desse módulo, né, de frações, que é justamente calcular o todo a partir de uma dada fração. Então, vou pegar aqui o nosso amiguinho tão conhecido, né, o Jack. Vou apagar aqui, colocar aqui no lugar do 6 o número 7. Então agora o nosso tópico vai se chamar assim, ó, calcular o todo a partir de uma fração. Ou seja, a gente vai calcular um total, um todo, dado uma fração qualquer. Então, por exemplo, muitos exercícios vão aparecer assim para a gente. Eu tenho que o número 64, ele é equivalente
ele é igual a essa fração aqui, ó. 3/4. Ou seja, o exercício vai perguntar assim pra gente: quanto vale o todo? Ou seja, tá aqui, ó, meu número 64, ele é equivalente a essa fração, 3/4. Ou seja, na verdade ele vai querer dizer para a gente, ele quer perguntar qual é que vai ser o valor total em relação a essa fração. Eu tenho também duas formas de explicar para você, e aí depois com o tempo você vai escolher uma delas para acabar fazendo seus exercícios. O que acontece, gente? Eu vou explicar primeiro na forma de desenho. Eu vou de novo utilizar uma representação aqui, ó. E vou de novo separar em 4 partes, porque mais uma vez quem vai dizer pra gente vai ser o meu denominador, vai ser o número aqui de baixo. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Se cada parte dessa, aliás, se 3 partes dentro dessas 4 corresponde a 64, então essas 3 partes aqui que eu destaquei vai equivaler a 64. O que eu vou fazer agora? Eu vou poder calcular quanto vale cada parte dessa e depois eu vou acabar descobrindo o meu valor total. O que eu vou acabar fazendo aqui, ó? Eu vou pegar o número 64 e, diferente do que a gente viu até agora em relação às frações onde a gente dividia pelo denominador e da resposta multiplicava pelo meu numerador, agora eu vou fazer as operações ao contrário. Eu vou pegar esse 64 e multiplicar por 3. Isso aqui, ó, vamos lá, 64 vezes 3, arrumando aqui. 4 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. E agora, dessa resposta, 192, opa, aqui eu vou ter que corrigir. Desculpa, aqui eu não vou multiplicar por 3 não. Aqui na verdade tem que multiplicar por 4. Então, na verdade, o que a gente dividiria, a gente multiplica. E o que a gente multiplica, divide. Isso aqui eu vou ter que cortar essa parte, eu vou ter que gravar de novo. Então, o que a gente costuma fazer nesse caso para descobrir o todo quando a gente tem uma fração que é dada? A gente costumava dividir pelo denominador e multiplicar a resposta pelo meu numerador. Só que agora a gente vai fazer os passos diferentes, os passos ao contrário. A gente vai dividir quem multiplica e vai multiplicar quem a gente dividiria. Aí você vai entender melhor aqui na representação do desenho. Então aqui, eu vou multiplicar aqui 64 por 4. E aí vai ficar 4 vezes 4 vezes 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Eu vou fazer uma alteração aqui na minha fração, senão a resposta, pelo que a gente vai encontrar aqui, vai dar um número decimal. Eu não quero que dê a resposta para você, ainda neste exemplo, como número decimal. Eu vou trocar pela fração, pelo meu numerador aqui, ó, pelo número 2. Aí você vai entender. E aí automaticamente aqui na figurinha também eu vou mudar o esquema. Vou apagar aqui, ó, 2/4. Só completar aqui o quadradinho para representar a nossa unidade total. Então agora eu vou pegar aqui da minha resposta 256 e vou dividir por 2. Isso aqui, gente, vai dar quanto? Ó,
2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. 5 dividido dessa 5, né? 5 dividido por 2 vai acabar resultando em 2. E aí 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 sobra 1. E desce o 6 ali, ó. 16 dividido por 2 fica 8. 128. E aí 8 vezes 2, 16. Sobra nada aqui no meu resto. Ou seja, o meu total, a partir desse número inicial, que é equivalente a essa fração, o meu todo, ele vale 128. Resposta, 128. Beleza? Tá. Tem outra forma de fazer esse exercício? Tem. Sem eu ter que precisar fazer esses cálculos todos, se você não entendeu, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o meu número 64 e como eu falei para vocês que antes era o meu numerador que multiplicava, eu já vou fazer a operação contrária dele. Eu vou pegar aqui, ó, 64 e dividir por 2. Por que eu vou fazer isso? Porque acho que é muito mais fácil para você também ver quanto vale inicialmente cada unidade dessa que está destacada. Sem muita dificuldade, 64 dividido por 2 costuma dar quanto? 32. Ou seja, cada quadradinho desse equivale ao número 32, certo? E aí depois, como eu tenho 4 quadrados na minha figurinha como um todo, eu vou acabar multiplicando por 4, o 32. E aí eu vou chegar exatamente também na mesma resposta, nos mesmos 128. Ou seja, com o tempo, ou você faz essa segunda forma que eu expliquei, que eu acho que é mais fácil de você visualizar, desenha lá a figura, ou então se você não quiser desenhar, já vai logo e divide o número que tiver aqui dado pelo numerador, pode ser qualquer número. Aí também uma outra observação, né? Se for possível, dividir. Se não for possível, aí você faz justamente como eu tinha explicado no primeiro passo. Eu acabo multiplicando o meu denominador e aí da resposta que eu tiver, eu acabo dividindo pelo meu numerador. E aí você encontra exatamente quanto vale o todo. Gente, nesse primeiro módulo em relação a frações, era isso que eu tinha para explicar.